Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica. E como vocês sabem, esse canal é um canal que fala sobre literatura, a gente fala sobre diversos livros e, sobretudo, é um canal sobre teologia. Então, sendo um canal sobre teologia, eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre teologia sistemática. Teologia sistemática, para quem não sabe, é aquele ramo do estudo teológico que procura sistematizar as doutrinas aí teológicas, procura te mostrar basicamente o que a Bíblia inteira tem a falar sobre um determinado assunto. Então, a obra vai ser dividida em assuntos e cada capítulo ou cada parte, enfim, cada assunto desse, os autores vão mostrar pra gente o que a Bíblia como um todo tem a falar sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, Cristologia. Então, os autores vão pegar o tópico de Cristologia e vão mostrar pra gente o que a Bíblia como um todo tem a nos falar sobre Cristo. Eclesiologia, pneumatologia, enfim, todos os outros dias aí que a teologia sistemática tem. O que eu quero fazer hoje é mostrar para vocês algumas teologias sistemáticas que eu uso, que num certo sentido me ajudaram muito na compreensão dessa matéria tão importante e tão vital aí para nós quanto estudantes de teologia, professores, pregadores, professores na igreja, enfim. Bem, a primeira que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, Fundamentos da Fé Cristã, do James Boice, lançada aí pela Central Gospel. Central Gospel com um bom lançamento, uma boa obra. O James Boice, para quem não sabe, na verdade foi um pastor presbiteriano. Ele está envolvido também com a edição da Bíblia de Genebra, dessa última edição que saiu. É um teólogo assim muito bom, muito capaz. E nesse livrinho aqui, Fundamentos da Fé Cristã, um manual de teologia ao alcance de todos, o que o Boice E nesse livrinho aqui, então, o que o Boice pretende fazer é apresentar para a gente de uma forma sistematizada os ensinamentos aí da fé cristã. Pra vocês verem, tá até bem usado, tá bem rasgado aqui, porque eu usei bastante. Isso aqui foi a primeira sistemática que eu estudei, para vocês terem uma ideia. Então ele vai dividir aqui primeiro falando sobre soberania de Deus, sobre a teontologia. Então ele não coloca nesses termos, né, mas ele primeiro define o Deus soberano, e aí fala sobre conhecer a Deus. Depois ele vai falar sobre a Bíblia, depois ele fala sobre o Deus redentor, e aqui ele apresenta Cristo. Ele tem uma parte muito interessante aqui sobre a Ordo Salutis, que é a ordem ali dos eventos da salvação. Enfim, é uma obra interessante. A linguagem deste livro é uma linguagem de fácil compreensão. A Central Gospel, mesmo sendo uma editora aí de uma igreja Assembleia de Deus de linha pentecostal, eles foram bem fiéis a ideia do autor. Então eles não foram mudando o texto do autor aqui, a torta e reveria, como a gente tem algumas outras editoras aí de linha pentecostal fazendo com algumas obras. O que eles fazem é que quando eles chegam em algum ponto em que eles vão divergir da ideia do autor, eles simplesmente colocam uma notinha de rodapé lá mostrando que o pensamento deles como editora não é aquele, que aquilo seria um pensamento próprio do autor, mas eles não vão tesourar o texto por causa disso. Recomendo, é uma boa teologia sistemática, principalmente para quem é iniciante nesse estudo, nesse assunto. Uma outra que eu quero trazer e mostrar para vocês é essa aqui, Teologia Sistemática do Wayne Grudem. E essa versão, que é uma versão mais nova, a versão mais antiga, a capa era brochura, não era capa dura igual essa aqui. Essa aqui ainda vem um CDzinho, olha só, com uns slides aí, olha, é um DVDzinho com uns slides das aulas. Então se você for usar para lecionar aí para a escola dominical, enfim, para o que for,
tem esse auxílio. E ela é interessante. Eu gostei bastante dessa teologia sistemática, apesar de discordar de alguns pontos aí do Grudem. O Grudem, mesmo sendo batista como eu, mas é óbvio que você nunca vai concordar com tudo o que um autor escreve. Por exemplo, o Grudem, ele é continuista e ele tem uma ênfase muito forte aqui na questão de profecias, enfim. Mas no olhar geral é uma obra boa, é uma obra interessante, é uma boa introdução aí à sistemática. Um outro problema que temos com Grudem é o seu subordinacionismo, ou seja, quando ele vai trabalhar as questões de trindade, ele entende que eternamente Cristo foi subordinado a Deus Pai, Cristo foi é esse o termo, subordinado a Deus Pai. Ele não entende uma igualdade. E é uma coisa que não é um pensamento muito ortodoxo. A ortodoxia, ela vai dizer pra gente que o que Cristo faz é se rebaixar no momento da sua encarnação, mas que ontologicamente Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, eles são unos em essência, em propósito, enfim, em poder. Eles não entendem, a ortodoxia não entende, melhor dizendo, uma subordinação eterna, e diferente do pensamento do Grudem. Com essas ressalvas, entretanto, ainda é uma boa teologia sistemática, lançada aí pela editora Vida Nova, que é uma editora que lança bons livros e tem uma boa responsabilidade teológica naquilo que está lançando. Também uma boa teologia sistemática. Uma outra teologia sistemática boa também que ajudou é essa aqui, olha só, da Agnus do Augustus Hopkins Strong, a famosa teologia do Strong. Então, ela é uma boa teologia sistemática. O meu problema com Strong nessa sistemática dele é puramente o formato do texto aqui. Você não tem, então, por exemplo, olha, você não tem notas de rodapé. As notas, elas são colocadas no corpo do texto e às vezes você fica meio em dúvida se aquilo que está aqui no corpo do texto é algo que o autor está simplesmente citando, se é algo que ele está concordando, se é algo que ele está divergindo, se aquilo faz parte do texto, se aquilo não faz. Eu acho que a editora Agnus poderia dar uma melhorada nessa questão. Mas Strong é um bom teólogo, na realidade... Strong é um teólogo excelente, né? O livro é muito bom, a teologia sistemática é muito boa, os 2 volumes são muito bons, também recomendada, eu uso bastante. Eu acho que todo mundo tem muita coisa a aprender. O vocabulário não é tão simples, tão fácil quanto as que eu já citei aqui, quanto a do Grudem e a do Boyce, mas é uma boa teologia sistemática também. Se você é pentecostal, e aí eu digo pentecostal, não só continuista, você tem essa obra aqui, olha só, do pastor Walter Brunelli. São 4 volumes de sistemática. E o pastor Walter Brunelli é pastor da Assembleia de Deus, é um homem sério, um teólogo mesmo, um homem de Deus, e assim, a obra ficou muito boa. Basicamente, sem querer ser injusto com o autor, mas basicamente a gente pode dizer que essa teologia sistemática dele é uma versão pentecostal da teologia do Strong. Eu poderia defini-la desta forma, mas aí com as suas ressalvas. Então, por exemplo, ela é o nome, né, como está bem colocado aí, olha para você ver. Foca, filho. É teologia sistemática para pentecostais. Então, ela veio cobrir uma lacuna
que a gente não tinha com uma boa qualidade no meio pentecostal, que era uma teologia sistemática. Geralmente os nossos irmãos pentecostais, eles bebiam de sistemáticas ou de apostilas, de um material próprio, adaptado, que os pastores faziam nas suas igrejas ali para ensinar, ou pegavam as teologias sistemáticas aí de autores tradicionais, de autores clássicos e tal. Aqui o Brunelli não, o Brunelli ele desenvolve então essa teologia sistemática dentro do pensamento pentecostal, dentro da teologia pentecostal. Então, obviamente, ela é uma teologia continuista, que crê em continuidade dos dons, profecia, essas coisas, dom de línguas e tal, mas assim, ele não tem aquele olhar popular, porque eu vejo as pessoas criticando, mas sem fazer uma separação. Precisa se fazer uma separação hoje no Brasil entre o pensamento pentecostal geral e o pensamento, o ensinamento, melhor dizendo, da teologia pentecostal. E em meio então a essa bagunça que se tem aí no meio neopentecostal, e que os pentecostais, o populacho ali tá bebendo muito, é muito interessante que os pastores de igrejas pentecostais incentivem a esse ensino teológico, a esse estudo teológico mais aprofundado, para fazer essa separação desse meio bagunçado e maluco que tem. Então é uma boa obra, é uma obra que vale a pena darem uma olhada, principalmente se você for desse ramo teológico, se você for pentecostal. Outra teologia sistemática, que a gente pode chamar de sistemática, lançada recentemente aí pela Vida Nova, é essa aqui, olha. Teologia puritana, aí do Joel Bick e do Mark Jones. Basicamente, o que essa obra faz é reunir aqui o pensamento teológico dos puritanos. Então, ele vai citar aqui pra gente, ele vai dividir ela com esse esqueleto sistemático, e ele vai dividir aqui os assuntos com cada assunto sendo comentado por um teólogo puritano. Então, por exemplo, ele começa falando de prolegômenos, ele começa falando da teologia propriamente dita, e nesse ponto aqui ele já vai começar com Stephen Charnock, para vocês terem uma ideia. Depois ele vai dar uma apresentação dos puritanos e a Trindade, o pensamento que os puritanos tinham sobre a Trindade. Depois ele vem com John Owen, William Perkins, Thomas Goldwyn, Johannes Maccovius, vem aqui, cadê? Anthony Burgess, vários aí, Richard Sives, vários homens aí, Matthew Henry, vários aí nomes dos puritanos comentando então. Então você vai ter puritanos comentando sobre antropologia e teologia da aliança, você vai ter os puritanos comentando aqui sobre cristologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia e a teologia na prática. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma estudada, é uma obra assim fantástica. Se você gosta dos puritanos, você gosta da teologia puritana, você não pode ficar sem conhecer essa sistemática aqui dos puritanos. Uma que, a meu ver, é uma das melhores que a gente tem hoje, é essa aqui, olha, Teologia Sistemática, do professor Franklin Ferreira, junto com o Alan Myatt, ou Myatt, não sei a pronúncia correta. O que eles fazem aqui é algo fantástico. Eles vão pegar então essa divisão sistemática e vão apresentar para a gente um contexto, ou melhor dizendo, vão fazer para a gente uma apresentação totalmente dentro do nosso contexto brasileiro. Então, por exemplo, ele vai começar, sei lá, deixa eu pegar um assunto qualquer aqui. Ele começa com cosmovisão, que eu já acho muito interessante você introduzir uma teologia sistemática apresentando esse conceito de cosmovisão. E é legal que, assim, ele vai citar aqui grandes nomes aí da cosmovisão no seu trabalho. É bem legal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ele vai pegar, por exemplo, a palavra de Deus, bibliologia.
Então ele vai mostrar como que foi o desenvolvimento histórico desta doutrina. Depois ele vai vir mostrando o que algumas seitas e algumas religiões que estão inseridas no nosso contexto pensam a esse respeito, ensinam sobre essa matéria, como Mormons, Testemunho de Jeová, a seita dos Adventistas do Sétimo Dia e outras aí. E depois ele vai mostrar ele vai trazer uma exegese, então, bíblica. Então ele vai trazer, por exemplo, textos do Antigo Testamento, primeiro, fazendo exegese daqueles textos, comprovando esse assunto que ele está trabalhando. Depois textos do Novo Testamento, fazendo exegese daqueles textos também que são textos provas desse assunto. E aí depois ele vai fazer uma apresentação sistemática, então. Depois ele vai trazer uma apresentação apologética, mostrando como que o pensamento sistemático teológico bíblico se sobressai sobre a visão que essas seitas têm, que ele já havia apresentado para a gente lá no começo. Então assim, é uma coisa, você tem história, você tem apologética, você tem exegese, você tem muita coisa aqui numa linguagem super fácil, numa linguagem assim, de tirar, quase de pegar na mão mesmo e sair carregando para poder ensinar, é quase que desenhar mesmo para o caboclo entender. Muito legal, recomendo bastante essa sistemática aí do Franklin e do Alan. E aí você tem também essa aqui, que é o meu xodó, Berkhof. Pra mim, tá? E digo isso pra mim, que não, mesmo não sendo presbiteriano, mesmo sendo um batista de linha reformada, para mim é a melhor teologia sistemática que nós temos hoje. As outras são fantásticas, todas têm o seu lugar, mas particularmente para mim foi o primeiro contato robusto que eu tive. Por que eu digo robusto? Vocês vão pensar assim, mas você não falou da Du Bois, que foi a primeira que você leu, estudou? Sim, mas é porque quando eu vim estudar essa teologia sistemática, eu já estava num contexto de estar mudando do meio pentecostal, que é o meio que eu venho, para o meio reformado. Então isso aqui caiu como uma luva e me ajudou muito, mas muito mesmo. E Berkhof, assim, dispensa qualquer comentário. Todas essas outras teologias que eu mostrei, todas essas outras sistemáticas que eu mostrei para vocês aqui, você não tem ninguém que não cita Berkhof. Todos estão citando Berkhof, todos trabalham aí tendo Berkhof como um mesmo meio de consulta. A linguagem dessa tradução aqui da cultura cristã, uma linguagem também muito fácil, de muito fácil compreensão. A disposição que Berkhof traz aqui dos assuntos também é fantástico. E para melhorar ainda, no final de cada capítulo, ele traz um questionário aqui para você ir fazendo aí uma revisão, vendo o que você realmente compreendeu ou não. E eu indico você a não só ler, a que você leia, que você responda a esse questionário no final, você que tem aí e está procurando estudar ela, porque vai ajudar demais. É fantástica e não tem o que dizer, Você pegar qualquer teólogo aí, você vai ver, qualquer teólogo aí de peso, de respeito, vai estar citando Berkhof, vai estar tendo Berkhof como um modelo também para si. E por último, e não menos importante, essa daqui, Doutrinas da Fé Cristã, do Michael Horton. Olha só, isso aqui é uma coisa fantástica. Isso aqui é, assim, uma excelente teologia sistemática. Há quem diga que ela está vindo aí para tentar ocupar o espaço da teologia do Berkhof, dado que essa é uma teologia mais contemporânea, uma obra mais contemporânea, né? Do Berkhof aí, a gente está falando, deixa eu ver, peraí, que ano que é? 1900 e... Berkhof morre em 1957, né? Nasce em 1873 e morre em 1957. O Horton está vivo, e muito vivo, graças a Deus, e escrevendo e produzindo muita coisa boa. O que eu achei de diferencial nessa sistemática aqui é a sua pegada filosófica. A introdução dela aqui,
O nome aqui é Doutrinas da Fé Cristã, uma teologia sistemática para os peregrinos no caminho. A introdução que o Horton vai fazer, pode dizer de introdução, vamos dizer assim, a parte 1 aqui, ele vem trazendo uma carga filosófica muito forte, muito grande. Ele vai falar então sobre epistemologia, conceitos de epistemologia, sobre como conhecer a Deus. Ele vai trabalhar sobre o conceito de aliança, vai falar sobre pactus salutis, vai falar sobre cosmovisão também, apresenta ateísmo, deísmo, apresenta várias coisas aqui só para introduzir, e depois ele vai desenvolver, discorrer. É um teólogo presbiteriano, né? E aí essa diferença, pelo menos falando de mim individualmente, por ser batista, mas é uma excelente teologia sistemática. A gente tem aí os pontos que não batem, assim como com Berkhoff também, por ser presbiteriano, mas é uma excelente teologia sistemática. Eu recomendo de olhos fechados que você leia e estude. O capítulo final aqui sobre escatologia é muito bem trabalhado, a escatologia dessa sistemática é excelente. E talvez você esteja se perguntando de outros nomes aí que são bons no contexto aí brasileiro, ou pelo menos que estão traduzidos para o nosso idioma e que eu não citei aqui. Então comenta aí, deixa aí nos comentários outras teologias sistemáticas que são boas, que vocês conhecem e que ajudaram vocês, contribuíram. Deixa aí, porque essas são as que estão aí no meu contexto de estudo, as que eu uso para estudar, as que eu uso para fazer as minhas pesquisas, e são as que eu recomendo para todos. Tem uma outra ali que eu não recomendo, nem vou trazer, porque é uma coisa muito ruim, mas enfim. Deixe aí nos comentários aí algumas que vocês têm e que não estão dentro dessas que eu mostrei. Essas que eu mostrei também, se tiver alguma aí que assim, você é o seu xodó, que você gosta, deixa aí nos comentários também. E a gente segue o nosso papo por lá. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está imenso. E é isso, o nosso vídeo de hoje sobre teologias sistemáticas. Provavelmente depois eu vá fazer um vídeo específico sobre cada uma delas, entrando em mais detalhes, mas isso são coisas mais aí para o futuro. E é isso, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, todos esses negócios aí de YouTube que vocês sabem que tem que fazer, ativar a notificação, curtir, compartilhar. Faz isso aí para ajudar a gente, para ajudar esse canal a crescer, para a gente continuar produzindo um bom conteúdo aqui para vocês. Tchau, até o próximo vídeo desse canal.